Salve, salve, galera! Gazeta Esportiva na área. Muito boa noite para todo mundo que tá ligadinho aí do outro lado da telinha, porque aqui do meu lado eu tenho essa dupla que pela primeira vez está junta, fazendo uma união dinâmica no programa. Do meu lado esquerdo, o nosso tetracampeão, sabe tudo de bola, aquele homem que vem com a faca nos dentes. O cara sabe tudo mesmo, como que bate de chapa, bate de isso aqui lá e cruza e não sei o que. Miller! Boa noite, Michele, boa noite, Paz. Tamo junto. E do meu lado direito, eu falei do meu lado direito aqui? Falou esquerdo. Tá. E do meu lado direito e do seu lado esquerdo, o nosso querido repórter José Paz, pai do Theo, marido da Gi. Sou eu. Obrigado, cara. Isso aí, Boa. olha, o programa de hoje tá do jeitinho que você gosta, bem recheado. Tem o áudio do VAR justificando aquela polêmica anulação do golaço do palmeirense Rony contra o Atlético Mineiro no último domingo. Tem a apresentação de Alexandre Pato no São Paulo para vocês dois, para você que cobre o São Paulo lá. e para o São Paulino aqui vai ser, né? Vamos ter muito o que falar. Como foi a apresentação, o Zé contou que ele atrasou um pouco, Verdade. então ele vai contar todos os bastidores. As movimentações do Corinthians no mercado da bola, o Corinthians tá indo atrás, hein? Se vai dar certo eu não sei, mas tá indo atrás. Tênis, futebol feminino e muito mais. Então se segura na poltrona que a gente volta depois do intervalo, o programa vai decolar. Estamos de volta com a nossa enquete do dia e eu quero saber desta dupla incrível que me acompanha e também, claro, de você de casa que tá do outro ladinho, tá na cobertinha, né, com o cobertor vermelhinho, quentinho, xadrez. Vamos lá. Qual atacante pode contribuir mais pro São Paulo? O Alexandre Pato ou o Marinho? Peraí, mas o Marinho não chegou ainda. Não. O Pato já é uma realidade, então quem pode contribuir mais, na minha opinião, é quem já está lá, que é o Pato. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Quero aproveitar para avisar que você também pode acompanhar o programa pelo YouTube, ao vivo, youtube.com/Gazeta Esportiva. Vai buscar os filhos na ginástica, no futebol, no inglês, vai com Gazeta Esportiva no celular, tá? Mas presta atenção no trânsito, né? Não é para ficar assistindo a gente, claro, só escutando. Fala, Zé, eu não quero contribuir para acidentes no trânsito. Claro, ninguém quer. Boa noite, Mi, Boa noite, jogador. Zé. Todo mundo tá acompanhando a gente aí. O Marinho a gente não sabe nem se vem, né? Porque Pato ou Marinho? tem aquela questão do salário, né? Que a gente trouxe a informação aqui ontem. Mas eu acredito que se o Marinho chegar no São Paulo, ele pode contribuir mais que o Pato. Hoje eu estive lá na apresentação do Pato, daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre isso, louco, bastidores. Zé. Sério? Mas eu acho que o Marinho contribuiria mais, até porque o Pato está parado há muito tempo, desde setembro do ano passado, quando ele teve uma lesão séria. É um jogador que já tem 33 anos, que tecnicamente é indiscutível. Pato, melhor que todos os jogadores do elenco do São Paulo hoje, tecnicamente falando, mas o futebol hoje é muito mais do que tecnicamente. Hoje o cara tem que entregar fisicamente muito mais do que tecnicamente. Então eu acredito que o Marinho até não está naquela fase espetacular do Santos de 2020, mas se vier pode contribuir mais que o Pato nesse momento, na minha opinião, Michele. Muito bom. E aí, Miller? Acho que eu concordo com o Paz. O Marinho tá em atividade, né? Ele tá jogando, né? Ele tá na dinâmica da temporada, né? O Pato, como eu sempre falo, tem 10 anos que o Pato não joga futebol, né? E vem de uma cirurgia no joelho, né? O futebol, sem dúvida nenhuma, não é só talento, né? E o Dorival Júnior não vai fazer um esquema só para jogar pro Pato, como o Diniz faz no Fluminense. Dificilmente ele vai fazer isso. E como o futebol 90% é força, o Pato não tem mais a força de 10 anos atrás. Força, ranking, Dificilmente, né? eu vou até além, dificilmente não, ele não vai fazer. Não vai. Pro Pato jogar, não vai ter um Mas é esquema. aquele salário de produtividade? Sim, produtividade até o final do ano ele tem um valor fixo e tem a produtividade, né? Então, claro que o Pato hoje ganha muito menos do que muito jogador, até assim, uma condição técnica, o Pato poderia ganhar mais do que ele ganha hoje, mas como ele vem desse período de inatividade, então o São Paulo está se Quanto resguardando. será, hein, gente, que é o muito Tá menos, né? É Nossa. muito menos, mas é muito mais muito que eu mais ganho. que a gente Pode ter ganha. certeza absoluta. Eu acho que é muito. É mais. muito. Bom, deixa eu mandar um beijo pro senhor, meu marido, que está me assistindo. Finalmente está me assistindo aqui. Um beijo, vamos falar só... Vou me comportar hoje, ficar bem quietinha na casinha. Logo mais a gente vai falar bastante do Alexandre Pato, da possível chegada do Marinho ao São Paulo. Será que vem mesmo, as dificuldades ou não? Antes disso, bora girar a nossa equipe de reportagem na rua. Vamos começar com ele. Tiago Salazar está no Parque São Jorge, passando frio.
Ah, com certeza, tá sem o casaco. Salazar, novidades do Corinthians, o Timão já virou a chavinha e está com as atenções voltadas para o duelo de amanhã contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, mas a vitória sobre o Fluminense no último domingo segue repercutindo. É isso, Salazar? Boa noite. Boa noite, Mi. Pô, que frio, Michele. Você sabe que eu sou um caiçara nato. O casaco está aqui à disposição, mas está tranquilo, camisetinha. Não precisamos ainda de casaco. Mi, tem decisão amanhã. Estaremos lá na Neoquímica Arena acompanhando Copa do Brasil, jogo que vai definir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil, quem vai colocar ali no bolso, garantir quase 5 milhões de reais. O Corinthians tomou 2-0 no Mineirão, precisa reverter. Se fizer 2 gols de diferença, vai para os pênaltis e tudo mais. Tudo isso que a gente já sabe e vai abordar muito amanhã direto da Neoquímica Arena. Mas a vitória sobre o Fluminense é o que está dando esperança, né? É o que fez essa chavinha virar para o torcedor corintiano e também para o elenco corintiano. E a gente tem um trechinho hoje para mostrar aquilo que você gosta, Michele. Bastidor, vestiário, Vanderlei Luxemburgo antes dos jogadores entrarem em campo para vencer o Fluminense. A gente tem um pedacinho do papo ali que teve o Vanderlei Luxemburgo com os seus jogadores, vídeo revelado pela Corinthians TV, que a gente vai mostrar agora, e eu passo a bola para vocês logo em seguida, e quando eu voltar, eu volto para a gente falar de mercado e negociações. Mas dá uma olhada no bom e velho Vanderlei Luxemburgo dentro do vestiário do Timão, Mi. O segredo hoje está faltando é nós pegarmos toda a qualidade que nós temos, a nossa qualidade é muito forte aqui, tá? E competir com o adversário de igualdade. Eles não podem ganhar da gente na competição, ter mais vontade, mais disposição. Nós estamos com vontade? Estamos. Nós estamos participando? Estamos trabalhando? Estamos. Mas no futebol isso tudo é normal, todo mundo faz isso. Quem faz algo mais, e a diferença que faz, é você fazer alguma coisa a mais. Se você não faz alguma coisa a mais, você é igual a todo mundo. Nós precisamos fazer alguma coisa a mais. E competir hoje contra o Fluminense vai ser o segredo, nós ganhamos. Quem vai aflorar o talento, quem vai fazer o gol hoje não interessa. Alguém vai fazer o gol, mas nós vamos ganhar. Alguém vai fazer o gol, mas nós vamos ganhar. Aí ganhamos todos nós, tá certo? E o momento é esse, não existe momento melhor do que isso. Contra uma grande equipe bem treinada pra nós podemos ganhar. Isso aqui é Corinthians. Isso aqui tem uma força aqui, só quem trabalhou aqui, só quem viveu isso aqui com grandes conquistas, sabe que isso aqui é Corinthians, é diferente pra c****. Então eu quero que vocês entrem de campo hoje, vamos competir com o Fluminense. Igualado a competição, o resto vai dar não. Pode ter certeza absoluta, rapaziada. Vamos lá. Aê, adorei! Boa, Luxa! Que bom que deu certo, fico super feliz. Até pra gente poder ver o bastidor, né? Porque se tivesse perdido não tinha sido divulgado, né, José Paes? Exatamente isso. Mas é isso. Ele faz isso em todos, aí quando ganha, divulga. Mas isso que ele falou de entregar mais é em tudo, né? É no futebol também e no trabalho também, né? A pessoa que entrega mais, que faz com mais vontade e tal, é a pessoa que vai ter o resultado aparecendo, né? Sim, tá aqui o Miller, um cara que conviveu com o Luxemburgo em vários vestiários, já viu muito ele fazer isso. O Luxemburgo é um mestre na motivação, no final ali, no início do jogo, né? Ele dá aquela motivada final nos jogadores, ele é um mestre em fazer isso. Agora, é o que você falou, ele faz isso em todos os jogos, agora divulgou porque o Corinthians acabou ganhando do Fluminense. Fez isso nos últimos 7 antes desse, ele fez 8. Ele ganhou 8. E ele se notabilizou, depois que ele foi pro Vasco, o Vasco começou a divulgar isso nas redes sociais, a torcida ficou louca, inflamada. E aí o torcedor começa a se iludir, né, Michele? Ele vê aí, aqui a Corinthians, não sei o que lá, o torcedor gosta disso, adora. Né? E tá aqui um cara que pode falar melhor do que qualquer um aqui, isso que o Luxemburgo faz no vestiário. Normal. Ele é um motivador nato, né, Miller? O cara, além de conhecer da técnica, da tática, ele é um motivador ali para os jogadores, né? Sem dúvida nenhuma, né? Ele faz isso no hotel, ou seja, na concentração, na tradicional palestra pré-jogo e também no vestiário. Então ele dá 2 preleções, não 2, mas 2 palestras motivacionais, né? Quanto tempo dura, tipo, um papo desse no vestiário? Não, no vestiário ali não passa de 3 minutos, como geralmente quando o Vanderlei faz isso, né? E depois é a oração? Depois a oração, sem dúvida nenhuma. Ele dá essa palestra motivacional de 3 minutos, depois eles fazem a oração e vão pro jogo. E aquilo de explicar assim, olha, o Fluminense se posiciona assim... Não, isso é no hotel. Ah, isso é no hotel, que aí eles devem... Antes de chegar no estádio. Abre uma TV grande assim e vai mostrando. É que o Vanderlei já usava esse data show, antes chamava data show, né? Hoje não sei, é hoje é outro nome. É que ele é de vanguarda, né? Já fez lá atrás. Isso, em 96 ele fazia isso aí, tá...
Mas ele fala isso na palestra, na preleção, 20 minutos, né? Falando, 20 minutos. 20 minutos. Que é o que também é Depois ele fica 10. Atenção, foca. Depois ele fica 10 nessa palestra motivacional, que é o que ele tem de bom, né? O Vanderlei tem isso de bom, sempre teve, né? Ele sempre dá inspiração, ele busca uma palavra nova e coloca nessa sua motivação aí para os jogadores, isso é muito legal. Tem treinador que não gosta, né, de fazer isso aí. Eu gosto do treinador que faz. Eu acho que dá uma motivada. Porque tem treinador que não faz? Tem um monte de treinador Geralmente que não faz. Geralmente o treinador coach, ele não faz. Como não faz? Geralmente, não todos. Não faz? Não, é. O ajuste coach não faz? É que essa inflamada ali, Michele, muita gente entende que o cara que tem que se motivar para jogar sozinho, já joga no Corinthians, Michele, não precisa. Isso que o Vanderlei faz é uma inspiração do momento. Ele sempre fez isso desde lá de trás. Há 30 anos atrás, quando ele faz isso. Todo jogo ele fazia? Todo jogo, seja com time pequeno, seja com time grande, seja decisão ou não decisão, o Vanderlei sempre fez isso. A característica do Vanderlei é essa, pô. E realmente, eu que nunca me importei com isso, mas nas palestras do Vanderlei, mexia comigo, realmente. Ele ficava atento, o Miller, hein? Porque o Miller, você sabe que o Miller tem um jeito meio blasé, às vezes, né? Fica assim, ó, só olhando e tal. Craque, mas se né? mexer com o Miller, mexe com todo mundo. Já. Exatamente. Eu já ia começar a chorar, que eu já... Ele está de volta! Quase 3 anos depois do fim da segunda passagem pelo clube. Sabe quem chegou? Alexandre Pato foi finalmente apresentado como o mais novo reforço do São Paulo. E o José Paes esteve lá e fez uma matéria no Capricho contando tudinho. Dá uma olhada. O sorrisão no rosto e o beijo apaixonado no escudo não deixam a menor dúvida. Primeiro, sempre existiu amor. Eu sempre me senti em casa aqui. Mas é aquilo, eu não vejo a hora de voltar, de jogar. Depois de 3 meses só usando as instalações do São Paulo para se recuperar de uma lesão no joelho direito, o atacante Alexandre Pato, aos 33 anos, foi apresentado como novo camisa 12 do tricolor. O torcedor, eu acho que até mesmo os dirigentes, eles ficam sempre como que o jogador tá. Mas eu falo que eu tô com a mesma motivação de quando eu comecei a jogar futebol. A única coisa que está diferente é o meu amadurecimento no futebol e na minha vida fora do futebol. Se eu puder ir lá dentro e me sentir como 12º jogador, seria incrível. Desde setembro do ano passado, sem jogar justamente por causa dessa lesão aí no joelho direito, o Pato assinou um contrato de produtividade com o São Paulo até dezembro desse ano. Ele já está treinando com bola aqui no CCT da Barra Funda com os demais companheiros, mas ainda não tem um prazo definido para voltar a defender o tricolor. A minha conversa com o Dorival hoje foi bem rápida, né? Ele falou assim, Pato, faz o gol! Eu falei, beleza. Eu acho que o tempo ao tempo, vai ter tempo ao tempo para decidir uma data e quando for para ser, vai ser e independente do tempo, eu espero que aconteça tudo do jeito que tem que ser. Se a data para o retorno ainda não está ali tão definida, o mesmo também vale para a posição que o Pato vai ocupar quando essa tão desejada volta a acontecer. A posição... Sempre joguei centroavante, meio atacante, segundo atacante. Só que se o professor precisar eu de zagueiro ou volante, eu vou estar lá à disposição. Então eu não vejo a hora de estar cada vez mais com meus companheiros, que hoje foi o 2º dia. Então a posição eu vou deixar para o professor decidir e eu vou estar ali disponível. Que as indefinições em relação ao Pato então sejam logo esclarecidas, é isso que todo São Paulino quer agora. Tudo para que não faltem momentos felizes ao tricolor em 2023. Ah, muito legal. E gostei, achei ele humilde, assim, falando que ele está à disposição do professor para ser volante, o que for necessário. O Pato ele deve jogar nesse time do São Paulo como 2º atacante. Essa é a ideia do Dorival, jogar ali ao lado do Calleri, não na função do Calleri, até porque o Pato se notabilizou por ser um centroavante durante a carreira, mas agora não vai dar para ele não. Então ele vai ter que se encaixar nesse time, não vai ser como o Miller bem disse, o time que vai se encaixar ele que vai se encaixar o time, mas no primeiro momento eu vejo o Pato como reserva nesse time, não como titular. Eu até tive a oportunidade de bater um papinho ali, só eu e o Pato uma hora
depois da apresentação. Ele tá muito feliz, assim, tá muito tranquilo. Ele tava emocionado na entrevista, desejei até boa sorte para ele, né, depois dessa entrevista coletiva aí. Ele tava muito emocionado, com muita vontade de voltar ao São Paulo. Quanto tempo ele não estava jogando? Desde setembro, né, Michele? Ele machucou agosto do ano passado, então assim, é um período de inatividade. É um jogador que sabe de bola, tecnicamente é diferente. Mas o futebol hoje, como eu conversava aqui com o Miller antes do programa, ele é muito mais força do que técnica. Hoje o cara tem que correr pra caramba, tem que se esforçar, o atacante tem que marcar, o zagueiro. O Romário é hoje, então, não daria certo no o futebol? Romário é gênio, né, Michele? Peraí, depois vocês respondem isso. Fala, o Miller. Miller é craque, pô. Claro que ele daria certo hoje. O Pato no São Paulo? Olha, Michele, sem dúvida nenhuma, o seu talento é indiscutível, né? Obrigada, Não, o talento do Pato, né, Miller? O Pato não é um jogador de área, ele é um jogador de movimentação, né? Que fique bem claro isso. Ele jamais pode ficar colado lá na cola dos zagueiros lá dentro da área. Ele é um jogador de movimentação que chega na área, né? Então, ele sempre teve essa característica, né? De pegar a bola e partir na individualidade, né? Então, tem que ver se o Dorival vai usá-lo dessa maneira. Se usá-lo dessa maneira, ele vai ser obrigado a marcar o lateral. Para marcar o lateral, precisa ter um preparo físico muito bom. É aí que o jogador se desgasta. Às vezes o jogador, Michele, no futebol de hoje, ele se desgasta mais recuando do que atacando. Então o Pato vai ter que estar bem preparado para se adequar a esse esquema do Dorival Júnior e do futebol brasileiro. Mas esse negócio dele voltar e recuar, ele não vai fazer isso. Eu acho bem É o que eu estou difícil. dizendo para vocês. Agora ele vai ter que fazer. No futebol... Não dá pra ele ficar ali. Lembra? O Romário voltava, Paulo? Ah, mas peraí, Michele. O Romário não ficava ali na banheira e só fazia o gol. Não. Então, o Dorival Chegava a bola nele e fazia então, o o gol. Dorival Peraí, não vai calma. fazer isso com ele. Calma. Dele ficar parado lá na frente sem ajudar a marcar. Até porque hoje todo time Volta. né, volta para marcar. Hoje esse esquema todo treinador já adotou, inclusive o Dorival. Você vê os jogos do São Paulo, né, Luiz Paz? Os jogadores do São Paulo, inclusive o Caleri, volta para marcar. Mas nossa, não tem Resta fôlego saber se o dele. Pato terá essa força nessa dinâmica Dá pra botar, de pô. voltar, de atacar, de voltar. Não tem. Mas ele Difícil. pode voltar um pouquinho. Ele não vai ter que voltar um pouquinho. Um Agora, quarto do campo. Não, vai ter que voltar, não tem jeito. No futebol de hoje em dia, se você tem o Romário, você arruma um esquema, um jeito pra alguém marcar e ele não tem que marcar. Agora o Pato, com todo respeito, tem que marcar. Ele vai tem ter que fazer essa função. ele vai ter esse processo cronológico, né? Primeiro ele vai entrar, para Isso. depois entrar em forma, para depois ser exigido dele essa dinâmica. Então, são processos, né, naturais que ele tem que passar. Mas o futebol, infelizmente, não nos dá esse tempo. E você acha que em quanto tempo ele estaria bom pra, tipo, já ir pro jogo? Depende de quanto tempo ele vai jogar na sequência de jogos. Tipo assim, o São Paulo tem um Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, Sim. Copa do Brasil e Sul-Americana. Se ficar vivo nesses 3 campeonatos, nos 2, né? Nas 2 Copas, até o final, beleza, porque aí dá para usar o Pato bastante, principalmente nos jogos no Morumbi. Aí, mais de 5 jogos jogando direto, cansa, sai, nessa dinâmica, ele depois de 5 jogos ele entra em forma. Ó, o meu diretor avisa aqui que o Dorival, ele planeja aí de 25 a 30 dias pro Pato já tá... Isso. 25 a 30. Já pensou? Pronto para jogar, não em forma. Exato. Pra jogar. E ele vai ser reserva num primeiro momento. Não Sim, tem jeito normal. dele entrar já Eu falei, titular. Não essa tem jeito. ordem cronológica é normal. Tá. Vamos continuar falando do São Paulo. Alexandre Silvestre está no CCT da Barra Funda. Ô, Silvestre, você ficou sem internet ontem, que roubaram os cabos, e você mora aí na frente, não é? Me conta se voltou a internet na sua casa. E fala também da busca do Tricolor por mais reforços. São Paulo está indo para o mercado, é isso? Marinho, vem? Michele, os cabos aqui de internet já foram recolocados, mas eu estou de mudança. Eu vou dar uma segunda chance para o universo, irei casar novamente. Então eu não tenho ficado aqui no apartamento. Fechei a mudança hoje, inclusive. Tirei o último tapete do meu apezinho ali, ó. Vou ficar com saudade da vista aqui do CCT da Barra Funda, onde o Alexandre Pato foi apresentado hoje. São Paulo Futebol Clube, que negocia com o Marinho, e no mesmo dia em que o Pato é apresentado, esfria a negociação do Tricolor com o atacante do Flamengo, que está encostado lá no time do Flamengo, tem contrato até o final do ano. São Paulo e Marinho, perdão, nessa última conversa não chegaram num consenso em relação a valor salarial, mas como ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano, não está sendo aproveitado, São Paulo deve propor para o Flamengo uma parceria do tipo: Mengo, você paga um pouquinho aí,
economiza, eu pago o que posso daqui, o Marinho recebe o que quer e fica todo mundo feliz. Ponto positivo para o Marinho jogar no São Paulo. Além do Tricolor não ter um jogador que pode desequilibrar, porque é um jogador que chuta de fora da área, é mais intuitivo, pode fazer algo diferente, né? Mas o ponto crucial para essa contratação, além da grana, é a presença do Dorival Júnior como técnico do Tricolor, porque o Marinho no Flamengo só rendeu bem nas mãos do Dorival Júnior. Então aguardemos. Ainda há muito tempo para negociar, até porque o Marinho só poderia vir na janela em julho, janela de meio de ano, então ainda tem tempo para negociar. O São Paulo dá uma recuada, faz parte da estratégia. Virando a página, goleiro Felipe Alves, goleiro reserva, estava treinando em separado nas últimas semanas, por indisciplina, foi reintegrado hoje ao elenco, vai voltar ao convívio dos colegas aqui, pediu desculpas ao Dorival, à diretoria e passa de novo a figurar no elenco do São Paulo, talvez já fique até como reserva no jogo de quinta-feira, mas isso aí ainda é uma decisão do Dorival Júnior, quando vai reintegrar para valer em jogo o Felipe Alves. O São Paulo terá compromisso importante contra o Sport na quinta-noite no Morumbi, mais uma vez casa cheia, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, competição que São Paulo nunca conquistou. O Tricolor no jogo de ida meteu 2-0 lá na Ilha do Retiro, ótimo resultado, pode até perder de um golzinho no Morumba, que mesmo assim avança e segue firme rumo a um título inédito, quem sabe, na Copa do Brasil. O Rodrigo Nestor, que não vem jogando, está sendo preservado com desconforto muscular, deve de novo ficar de fora. E o Arboleda, com um problema semelhante, talvez fique à disposição nesse momento. É tratado como dúvida, Michele. Senhora, o Silvestre falou tanta coisa e eu consigo pensar só numa. Pachecão, por gentileza, deixa o Silvestre lá. Deixa o Silvestre lá, diretor. Ele vai casar! Aê! Mais um que vai casar, Silver! Olha, o Silvestre vai casar, a Marina vai casar, o Bazejo vai casar. O que é mais isso? Eu quero casar de novo, fazer renovação de votos também. Parabéns, Silver. O que é? Fala, Silver. Michele, eu na verdade já tô casado há 3 anos. Um romance que começou na pandemia, no meio do mato, nas cachoeiras do sertão de Barra do Una. Mas agora a gente vai formalizar, união estável, e vou colocar a tropa toda no plano de saúde. Ah, entendi porque vai Da casar. empresa, Michele. Ô, Silveira, achei que você ia começar a contar detalhes, né? Conheceu no Tinder, sei lá, onde foi, no meio do mato, também, cachoeira, todo mundo daquele Você tá jeito. casada há quantos anos? Ai, casei em 2011. Tá na hora de renovar os votos, Quero então. renovar, Tem que adoro. renovar, Vamos ué, renovar. Vamos tem que renovar a festa. alguma Agora, coisa. quem tá aí complicado é o São Paulo nessa situação do Marinho. Então vamos lá. O Marinho só jogou com o Dorival Júnior. Ele falou isso aí. E por que tem jogador que só joga com o técnico, depois já fica pro Miller responder? E Marinho tem que vir pro São Paulo ou não, na sua opinião? Não é que ele só jogou com o Dorival Júnior. A Não, só última vez rendeu, que ele né? jogou bem foi com o Dorival Júnior do Rendeu ano com o passado. Dorival. Exatamente. Mas a última vez que o Marinho de fato foi desequilibrante foi lá em 2020, quando tava no Santos ainda, que foi rei Que da ganhou o América. anel. Exatamente, foi vice-campeão da Libertadores. A informação que a gente estava até conversando com o Miller aqui é que no momento não vem. Não vem. Por quê? Dinheiro. Ele ganha muito lá no Flamengo. Eu nem gosto de falar muito salário, mas assim, o Marinho ganha muito dinheiro lá. Tipo assim, muito é mais do que... Muito é muito. 500 mil. É mais 500 mil. Então, assim, ele quer continuar ganhando muito, que é o direito dele, é um direito conquistado do atleta. Ele chegou Tudo num bem. nível e quer continuar ganhando. Agora, o clube não quer pagar, tudo certo também. Eu Não, acho que não assim... quer ou não pode pagar, não quer, tá não devendo pode, até pro enfim. Leão. Hoje a gente sabe que o São Paulo tem um teto lá de salário, e o São Paulo não quer estourar essa bolha com o Marinho, que eu entendo que tá certo, não tem que fazer isso realmente. Agora, o São Paulo, se contratasse esse jogador, com certeza ele chegaria para disputar a posição. Eu vejo o Marinho como titular desse time. E Miller. aí, o Miller, o São Paulo tem que fazer loucura para trazer o Marinho? Eu acho que não. E por que tem jogador que rende mais com um técnico do que com outro? Toda regra tem a sua exceção. Eu acho que clube grande não pode ter teto para jogador diferente. O jogador diferente, ele vai ganhar mais mesmo. É normal isso aí, entendeu? O Pato, quando foi pro Corinthians, ele ganhava mais que todo mundo. Quer dizer, então acho que um jogador caro como é o Marinho, ele no Flamengo hoje, todo mundo sabe, ele ganha 800 mil por mês. Mas só que Miller já falou. Pra vir para o São Paulo, ele quer mais. Tá certo? Mais? Tem que se valorizar. Pelo amor de Deus. O São Paulo tem essa linha de raciocínio que eu não concordo, mas o São Paulo
como nós sabemos, tem dificuldade financeira muito grande, né? Tem muitas dívidas para pagar, né? Tem receita grande, mas a dívida é maior. Então, deu uma esfriada. Eu acredito que o Marinho não venha. Ele rendeu bem com o Dorival. Aliás, o time inteiro do Flamengo rendeu bem com o Dorival no passado. Todo mundo sabe disso. Então, o Marinho é um bom jogador, seria um grande reforço para o São Paulo, até porque é um jogador dinâmico, um jogador que bate bem na bola, um jogador que gosta do individual, chuta bem de fora da área. Seria um grande reforço. Mas nas condições que o São Paulo propôs, o Marinho não aceitou. Assim, Mas o Marinho não daria para pagar esse valor que eu discordo Flamengo. um pouquinho do Miller, até porque, por exemplo, o São Paulo foi contratar o Daniel Alves. Fez loucura. Tá até hoje pagando o Daniel Alves. O Daniel Alves nem tá no São Paulo, mas tá com problemas. Não, aí mas que o São Paulo queria uma coisa que o Daniel Alves não podia dar. É diferente, né? Só dá quem tem, pô. Tem jeito. Eu acho que tem que manter o pezinho no chão. O Marinho é um grande jogador? Eu acho que sim. Grande jogador, viria, como eu disse aqui, para brigar para ser titular. Mas não vejo o Marinho assim, um clube fazendo loucuras para trazer hoje o Marinho aos 33, 34 anos. Eu manteria o pé no chão, acho que a diretoria do São Paulo faz bem em manter o pé no chão em relação ao Marinho, até porque pagar esse tanto de dinheiro para o Marinho agora, eu acho que não é o momento. Então acho que o São Paulo está fazendo direitinho nessa negociação aí, Michele. Também acho. A fase do São Paulo com o Dorival Júnior está deixando o torcedor são paulino animado. Já são 11 jogos de invencibilidade, terceiro lugar na tabela do Brasileirão e vagas bem encaminhadas nas próximas fases da Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Quem diria, não é mesmo? Tema para o olhar de mestre Alberto Helena Júnior. Oi, minha graça! Parodiando o poeta, digo para você que há muito mais simplicidade nesse complexo futebol do que imaginam as vãs filosofias dos professores pardais de plantão. Poderia citar aqui o imenso Guardiola, que não inventa nada, apenas reinventa esquemas soterrados pelo tempo, tipo 2-3-5 ou WM. E ganha tudo a toda hora com um futebol encantador. Num universo muito mais modesto, é esse o segredo do nosso Dorival Júnior, que ainda outro dia resgatou o Flamengo do poço em que foi atirado por uma série de inventores. Da mesma forma que no piscar de olhos, sem alarde, aplainou a gangorra em que o São Paulo viajava no tempo do Ceni e o estabilizou o suficiente para entrar na zona nobre do Brasileirão, numa inesperada série invicta. Modéstia e organização. Eis o resumo da ópera, meu amor. Beijos. Beijo, mestre. Saudade. Muito bem, Alexandre Silvestre já está do lado verde da Barra Funda e chega com o noticiário do Palmeiras. O duelo do último domingo contra o Atlético Mineiro lá em BH segue dando o que falar. Então conta pra gente, Silvestre. Vamos a mais um episódio da Escolinha do Professor Seneme. O chefão da arbitragem brasileira, de novo, sentou-se à frente da tela, lá com uma moça apresentadora da CBF, para explicar as decisões do VAR. E a gente recortou alguns trechos da opinião do Seneme a respeito do golaço de bicicleta do Rony, anulado, para mim ainda injustamente, lá no Mineirão, aos 6 minutos do primeiro tempo, que mudou completamente a história da partida. Mas vamos às explicações do especialista, explicações técnicas do Seneme, com o áudio do VAR também. Solta aí, chileno, por favor. A transmissão é que dá os ângulos que o VAR pode usar, né? O limite do VAR está dentro do limite da transmissão. O VAR trabalha com as câmeras da transmissão. Esse é um ponto importante. Então, a única câmera, além daquela que ele utilizou, que a gente chama a câmera de 16:50, que é a linha de impedimento, né? A única câmera que pegaria, eventualmente, um visual melhor para essa jogada seria a câmera 1, que é a câmera master do meio-campo. Então, se a gente voltar um pouco, Juliano, né, e a gente olhar através da câmera 1, a gente vai ver como é que estava a foto do momento do passe da câmera 1. No momento desse passe,
nós não temos, pode olhar, ó, nós não temos dentro do quadro da câmera master, nós não temos os jogadores que estão disputando a bola lá na frente. Então, essa limitação dessa câmera impede o uso dela. E nessa hora, ele não precisa, essa linha tracejada, como ele estabeleceu o quadril do jogador, ele não precisa subir até o ombro, porque ele já comprovou que o ombro não é o ponto de referência para ele. Por isso que ele estabelece o quadril de maneira correta, tá? Então vamos lá agora para ver no Rony, né, essa situação. Pode marcar. Alonso, procedimento de campo realizado. Ok. Precisa de mais tempo? Não tem ninguém aqui, ó. Tudo sincado, Alonso, né? me escuta? Tô te ouvindo, estamos checando. É ajustado, tá? Braulio. Oi. Decisão factual de impedimento, tá? Então nós podemos ver no detalhe, Ayana, que a linha vermelha, inclusive, nem está tocando na azul. Existe um espaço entre a linha vermelha, que está no ombro do Rony, e a linha azul, que está no defensor do Atlético Mineiro. Tá? Então isso caracteriza o impedimento. Por mais que seja um golaço, e realmente é, né? Essas marcações, e o VAR trabalhou de maneira correta, nos garantem que foi bem feita a revisão e o gol teve que ser anulado. Mais um episódio da Escolinha do Professor Seneme para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Eu sinceramente gostaria que fosse uma entrevista para que a gente pudesse rebater algumas coisas. Por exemplo, entendi que pouco importa se o ângulo da câmera não está legal porque o software das linhas lá corrige. Ok, até aí tudo bem. Agora, numa imagem distorcida como essa, distante, alguém tem que traçar a linha ou do ombro, o ponto de referência, ou do ombro, ou do quadril, ou da ponta do pé de quem estaria ou não dando condição ou impedimento. E aí, como a imagem é muito distante e borrada, quem me assegura que o rapaz que clica ali o botãozinho traçou certinho, bem aqui no último fio de cabelo do ombro? Não foi um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. E o toque da bola no pé do jogador ou vice-versa na hora do passe. Tudo é uma questão muito milimétrica. E milimétrica por milimétrica, para mim, isso não é impedimento, é mesma linha, Michele. Com certeza, isso daí é a mesma linha, gente. Não, para! O futebol não é milimétrico. Um milímetro não funciona. Sei lá, não gostei, não me convenceu. Anulou um gol belíssimo, uma obra de arte. Essa escolinha do Seneme deveria ser de verdade, assim. Deveria até apontar. Eu não conheço uma viva alma que defenda isso daí, não. O Seneme, ele é extremamente corporativista nesses vídeos aí, nessas entrevistas que ele dá aí para explicar. Eu acho que ele ficou esperando até hoje para saber o que ele ia falar, porque devia ter falado isso daí já. Exatamente, abre brecha mesmo. E assim, várias vezes, o Seneme tem feito isso, né? Várias vezes aí explicar um lance mais polêmico e outro, ele sempre diz que o árbitro acertou. Então assim, se ele não se sente confortável para vir a público e dizer que o árbitro X, Y, Z errou, então não vem, não fala. Não fala. Você vai pegar mal porque ele é chefe dos caras, então não vem, não fala. Mas fala lá pros caras que erraram, você errou aqui e tal. Se fica ruim para ele, não vai na televisão, não vai na internet. Eu perguntei na segunda se não ia ter o Seneme aqui falando. A imagem é extremamente inconclusiva. Não dá para saber se estava impedido ou não, gente. É impossível. O que você estava reclamando ali? Não, exatamente o que o Silvestre falou. Se o cara tracejou a linha aqui ou aqui, a gente não sabe. A gente não sabe onde ele colocou. A imagem não é clara. Então, assim, eu acho, são duas coisas. A imagem não é clara, não dá para saber se o Rony estava ou não em impedimento. Então tem que deixar rolar. Na dúvida, pro gol. Isso daí é óbvio. Gente. Sempre foi assim. E outra, o Seneme, eu não gosto disso dele ir para esse videozinho aí e sempre defender os árbitros. Ou ele vai para uma coletiva, como o Silvestre disse, abre para as perguntas e a gente pode perguntar, pode questionar, pode colocar ele contra a parede, que é o nosso trabalho. Ou ele não faz e vai lá dentro, a quatro paredes, e fala, você errou aqui, você não errou aqui. Porque se fica ruim para ele, então não adianta ele ir e fazer isso aí que ele faz, porque ele é sempre pró-arbitragem. Ele nunca fala, errou aqui, não errou. Então para que faz isso aí? Que é só para falar bem dos caras? Então, chapa branca. Miller, nós aqui, jornalistas, a gente achou que não convenceu. Você, que já viveu essa intensidade da bola, te convenceu a explicação do Seneme? Acho que nem precisava dar uma explicação dele. Até a imagem é bem clara, né? É um impedimento milimétrico, né? Infelizmente... Ele fala que tá no pé, é isso? É o quadril o pé que conta. Isso, né? exatamente. Que quadril, gente? Não tá bem Ele tá contando o quadril do cara do Atlético Mineiro ali, ó, tá vendo? A setinha.
Ah, para, gente, isso aí não existe, cara. Desculpa, Olha, não dá. Michele, Pra mim, eu não, acho que não estava impedido ainda. Eu também Eu acho que é a mesma o linha. quadril do que tá atrás. Exatamente. Os Só árbitros do VAR, Fala. eles têm que mostrar serviço, porque ganham muito, né? Tinham tudo aposentado, aí, pô, um novo emprego, até eu, né? Então, infelizmente, o VAR, ele é anti-gol, que é a plenitude do jogo. A plenitude do jogo qual que é? É o gol. E o VAR é anti-gol, infelizmente. Anular um gol desse é uma blasfêmia contra o futebol. O futebol Quer dizer, o VAR, hoje, pra mim, ele pode ver, todo gol que sai, eles procuram um pelo no ovo pra anular o gol. Não, eles não, isso é como você falou, na dúvida, gol, segue o jogo, tá? Tirando o golaço ou um gol feio, Dario já dizia que não existe gol feio, o VAR não poderia anular um gol desse. Infelizmente, eles estão arrebentando com o futebol brasileiro. Foi o que o Silvestre disse, não dá pra, o software corrige, beleza, mas não dá pra saber, e se ele pôs ali um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, cara, a imagem não dá. O futebol não é software corrige, gente. Até porque tudo ali é manobra humana. Exato, é o ser humano que opera o equipamento. E o ser humano falha, a gente sabe disso. E esse gol do Rony devia valer 2. Eu acho que gol, quando é muito bonito, deveria valer 2. Não pode ter essa. Um gol de goleiro no Pibolim, vale 2. Ó, da Zona Oeste pra Zona Leste de São Paulo, que é a minha área, é isso que interessa. Eu vou pegar a Radial Leste já. O Thiago Salazar está de volta ao Gazeta Esportiva para falar das movimentações do Corinthians no mercado da bola. A fiel torcida quer saber, Salazar, quais são os alvos do Timão para a próxima janela de transferências que vai abrir só no dia 3 de julho. Diga aí, Salazar. Vamos lá, Michele, vamos lá, porque a gente vai falar de um pacotão dessa vez, né? Você vai lembrar que a gente vem aqui informando no Gazeta Esportiva a intenção dessa diretoria de antecipar a reformulação do elenco, que seria lá no final do ano. Eu informei aqui que havia essa intenção de antecipar para a janela de julho. Agora, isso já está começando. Aliás, lista de relacionados para o jogo de amanhã acabou de sair, todo mundo à disposição e só o Cantilho de fora. A assessoria alega que ele está com desconforto na coxa, mas a informação que a gente sabe é que o Cantilho é um daqueles jogadores que o Luxemburgo já falou, olha, pode negociar, que não tem a intenção de utilizar nesse momento. Agora, falando de quem pode chegar, presta atenção na lista do Corinthians. Primeiro, Lucas Veríssimo, zagueiro do Benfica. O Corinthians está tentando um empréstimo com o Benfica para ele ficar aqui até dezembro. As coisas estão bem alinhadas com o Veríssimo. O Veríssimo vai só aguardar lá para ver se vai chegar alguma oferta melhor ou não. Se não chegar nada melhor do que ele tem conversado com o Corinthians, vem para o Timão para esse segundo semestre. Matias Rojas, Paraguai de 27 anos, meia, canhoto, camisa 10 do Racing. Esse daí é um caso diferente, porque ele tem contrato só até o meio do ano agora com o Racing, já avisou que não vai ficar, não vai renovar. O Corinthians é um dos clubes que foi ali atrás negociar, a princípio não se animou porque era um jogador caro, mas devido até uma falta de opção no mercado desse famoso meia armador, camisa 10, né? Não propriamente dito que o camisa 10 do Corinthians é o Roger Guedes, mas dessa função, até para jogar ao lado do Renato Augusto, quem sabe substituir o Renato Augusto. Enfim, o Corinthians se convenceu de que não tem tanta opção assim, foi lá, foi conversar com o Matias Rojas, fez proposta e a última informação, Michele, é que está tudo praticamente encaminhado, muito próximo de ser confirmada a contratação desse meia paraguaio que defende o Racing da Argentina. O Corinthians deve pagar cerca de 3 milhões de dólares em luvas, e o salário dele vai ficar ali perto da casa dos 700, 800 mil por mês. É um jogador caro. O contrato deve ser até o final de 2027 ou até junho, né? São detalhes que estão sendo negociados, mas a tendência é que seja 4 anos, 4 temporadas de contrato entre Corinthians e Matias Rojas. E o Corinthians também tem interesse em trazer de volta para o futebol brasileiro o Cuéllar, aquele colombiano de passagem pelo Flamengo, e o atacante Michael, também passou pelo Flamengo, pelo Goiás. Cuéllar, volante de 30 anos, o Michael, atacante de 27 anos. Eles estão no Al Hilal da Arábia Saudita, contrato mais longo, e assim como no caso do Veríssimo, viriam por empréstimo. O Corinthians
tem interesse e está conversando, está negociando para tentar trazer esses 2 jogadores por empréstimo naquele sistema de paga o salário, traz o jogador para cá, fica aí até o final do ano. Quem sabe o Corinthians com um time totalmente diferente para esse segundo semestre. Mas assim, Cuéllar e Michael ainda está morno, ainda estão conversando, estão tentando. O Veríssimo já está esquentando, está mais perto. Agora, o Matias Rojas, esse daí tá quente, Michele, muito próximo de ser reforço do Corinthians para essa janela de julho. Tá aí o pacotão do Timão, tá esquentando, estamos chegando perto da janela, esses nomes começam a aparecer, é o Timão se movimentando como a gente já previa aqui no Gazeta Esportiva, né, Michele? Valeu, Salazar. E aí, o que vocês acham aí desses nomes e do que já está praticamente para chegar? Aproveitando que a gente né? tá falando do Corinthians, mandar um beijão pra Vani, que é corintiana. Encontrei ela lá na Neoquímica Arena no último domingo, falou que assiste a gente aqui, que gosta de você. Que é isso? Tô mandando um Você beijão. é casado, cara? Não, é uma senhorinha. Ah, que bom, isso, Michele? que é isso? Peraí, pô, calma, vai devagar aí. Você tô quer de me olho aqui, complicar, eu hein, protejo Michele? as mulheres do meu time. E aí o seguinte, falando desses nomes aí que o Salazar trouxe pra gente, são nomes que chegam, se chegarem no Corinthians, chegam pra brigar por uma titularidade aí nesse time. O Veríssimo, jogador que brilhou no Santos, jogou muita bola, viria para ser titular nessa zaga do Corinthians. O Rojas brigaria ali por uma vaga assim, porque o Renato Augusto, a gente sabe, é um jogador de 35 anos, né, Miller? Não aguenta jogar sempre, tem um histórico de lesões. Então, quando o Renato não estiver disponível, o Rojas poderia naturalmente assumir essa condição de titular. E Cuéllar e Michael são 2 jogadores que a gente conhece aqui, né, no nosso futebol, atuaram aqui no Flamengo. E seriam também boas contratações para o Corinthians. Vejo os 2 ali também com potencial de titularidade nessa equipe do Luxemburgo e aumentariam muito a qualidade técnica desse time. E o Duílio tá na tua onda, hein? Tá gastando, tá querendo gastar o homem, hein? Tá nem aí, vamos gastar, vamos trazer todo mundo. Tem dinheiro para gastar? O Miller falou que o negócio é contratar, ué. Segundo consta, tem 50 milhões para gastar. Aí que beleza. Ué. Como é que é, dessas coisas, dessas possibilidades aí, Michele. Ai, como é bom, né? Como tem dinheiro. Eu contrataria só o Michael, o paraguaio do Racing, que é bom jogador, e o Lucas Veríssimo. Esses 3. Mas com 50 Cuéllar, milhões? Não. Esse não é o que tá certo para vir. Não, Cuéllar não. Não? Tá certo, mais encaminhado é o Rojas, né? Que é o jogador do Esse é bom Racing. jogador. Esse é bom jogador. É. O Lucas Veríssimo, excelente zagueiro. Muito bom. Muito bom. E o Michael todo mundo conhece. Pô. Na tua lista, então. Mas por que o Cuéllar não? Para mim, o Veríssimo zagueiro. Primeiro. O Michael, atacante que todos nós conhecemos. Segundo. E o Matias Rojas, que é bom jogador, ele é muito dinâmico na transição ali. Terceiro. Só esses 3. Para mim, esses 3... E para você, Zé? Tinha que priorizar. Eu traria nessa ordem também, mas eu traria o Cuéllar, se tiver oportunidade Mas de 50 trazer. milhões de quê? De reais? Tem que trazer, se tiver 50 oportunidade. milhões de reais não dá para trazer toda essa gente. Não dá. 50 milhões de reais. Só vai gastar em salário. 50 milhões de reais não sai nem do lugar no futebol de hoje em dia, Michel. Não, mas, na esquina ali. Mas como foi falado pelo Salazar, né, o Michael e o Lucas Veríssimo iriam por empréstimo. Né? Paga só o salário. Exatamente. Só precisa ver quanto que ganha, né? Exatamente. Isso é uma todos questão ganham também. bem, todos ganham bem. Então, tem que caber no orçamento. Mas se o Corinthians está a fim de trazer esses caras, com certeza já Vai conversaram ver que os lá 50 e falaram, milhões é pra salário. Olha, Michele, os 2 únicos times no futebol brasileiro que não precisam contratar ninguém atualmente Quem é Flamengo e Palmeiras. Eles não precisam contratar ninguém. Tá o bom. resto precisa contratar. Pode até dispensar, se quiser. Ô, Silver, volta aqui. Cadê a marcha nupcial? Ele vai casar. Olha o Prolib, hein, Silver? Tem que fazer bonito na noite de núpcias, hein? Não vai fazer vexame. Polêmicas de lado, qual que é o próximo desafio do Palmeiras, meu amigo, na temporada? Fala, Silver. Ô, Michele, com a Renata Ferrari, porque eu tenho uma Ferrari, eu conquistei a minha Ferrari. Renata Ferrari. É noite de núpcias todas as noites. Sacou? Sacou o movimento? Ó, o Palmeiras, Michele, vai jogar amanhã, aliás, já foi para Fortaleza, Copa do Brasil, no jogo de ida em casa, 3-0, o Verdão vai tranquilo pro jogo da volta, pode até perder por 2 de diferença, que avança para as quartas da Copa do Brasil. Preparação se encerrou hoje, antes da viagem, aqui na Academia de Futebol, e durante esse treino, que foi uma espécie de recreativo, o Miller adorava recreativo, né, Miller? O jogador adora o rachão. O Abel foi para campo. E aí o Abel furou o pneu da bicicleta do Rony.
Imagens fortes. Tirem as crianças da sala. Pode colocar, chileno. Mas ele acerta, viu? Eu achei que ele acertava. Tá vendo? Tá vendo muito meus vídeos ali que é da bicicleta. Ó, Abel Ferreira deu uma furada aí nessa bicicleta, pisou na bola feio lá no Mineirão, quando tirou o celular da mão do jornalista da Globo Minas. Esse erro aí foi muito grave do Abel, mas pediu desculpas lá pro rapaz. Vocês falaram que ele foi mal educado comigo na coletiva, não achei não. Eu vou até explicar rapidamente, Michele. A coletiva tinha terminado, eu pedi a palavra para fazer mais uma pergunta. Perguntei sobre o Botafogo na liderança, ele respondeu e no final da resposta eu emendei uma última. E o Paris Saint-Germain te procurou? E aí ele levantou, até logo, e foi embora. Então esse foi o contexto, eu faço questão de dizer para vocês que foi esse o contexto. Polêmicas à parte, o Abel Ferreira não poderá contar com o Arthur no jogo de amanhã no Castelão. O Arthur não pode defender o Palmeiras na Copa do Brasil, porque já jogou nesse ano a Copa do Brasil pelo Bragantino antes de vir para o Palmeiras. Em compensação, o Piquerez, que foi preservado no último jogo, deve voltar à lateral esquerda. Beijo para vocês. Beijo, meu amor, Renata Ferrari. Tô chegando mais tarde. Ah, tá certo, Silvestre, danado. Seguinte, Silvestre, eu sei que você gosta muito do Abel, você defende ele, mas não tem, pra mim não tem defesa o que ele fez. Eu achei muito feio. Olha, achei feio demais ele levantar daquele jeito. Ele podia fazer um... Tipo assim, ó. Alvo, qualquer coisa. Tudo bem. Eu não gostei, entendeu? Fala você, eu vou também, passar. Eu também não gostei do que ele fez com ela. O Silvestre tá tentando defender o homem ainda ali. Depois você fala, Silvestre. Vai falar Calma, nada, Silvestre. agora quem fala é o Miller e o Zé aqui. Paz. Tchau, você já deu tchau. Eu acho que assim, esse time do Palmeiras tá classificado, né, gente? Na Copa do Brasil, ganhou aí da 3-0 no Allianz, vai lá só pra cumprir tabela. Quer deixar ele, deixa ele lá. Vai lá jogar só pra cumprir tabela, fez 3-0, vai ter o retorno aí do Piquerez, que é um retorno importante, mas mesmo sem o Piquerez seria super favorito, porque como eu disse, ganhou aqui por 3-0. Agora a bicicleta ali do Abel Ferreira no treino, hein, Miller? Melhor é ficar treinando mesmo, hein? Porque, assim, quando era jogador, o Abel, vamos falar a verdade, podia era se matar era ali, nota né, 6, nota 5,5, assim. Cadê a bicicleta dele agora, que passou longe? Não era o Miller que era 10 quando jogava. Agora, olha, foi muito ruim, hein, Miller? Você já fez gol de bicicleta, Miller? Não. Nunca fez? Não. Nunca fez? Mas já fez de voleio? Qual foi o gol mais bonito teu, assim? Não, nunca fui bicicleta, voleio, nunca fiz gol assim, não. Mas você, naquele gol na final da Libertadores, foi um golaço. Ah, sim. Aquele foi o mais bonito da tua olha carreira? o Abel. Tô entrevistando o Miller aqui. Aquele foi o mais bonito da tua carreira? Um dos, com certeza. Aquele lá foi um golaço. Ô, Miller, o treinador... Ai, que eu me... Ah lá. Ave, mas... Horrível. Ele acertou a bola? Nem acertou. Não acertou nada. Acertou a cabeça do outro jogador, não foi? Quase que ele machuca um cara ainda ali do Palmeiras, ainda o cara ia ficar fora porque o Abel acertou lá. Olha isso! Fez falta em alguém, Ô, Abel, você vai se machucar, vai machucar a coluna, pai. Cuidado. É verdade, você não pode mais brincar assim, não. Ó, beijo Silvestre, beijo Miller, beijo José Paz, beijo Luiz Ricardo Fini, que está nos nossos estúdios. Resultado da enquete, qual atacante pode contribuir mais para o São Paulo? A maioria respondeu que é o Marinho, com 60% dos votos. E agora tem o Jornal da Gazeta para vocês. Beijo.